Boa noite, galera. Marcão do Povo da Favela. Estamos aqui no podcast falando sobre a quebrada. Hoje eu estou recebendo aqui a visita ilustre da Tânia e do André. Eles fazem parte do movimento aí dos comerciantes e músicos. E essa semana aí teve algumas mobilizações deles aí, que foi muito legal. E hoje nós estamos aqui para discutir sobre isso. Primeiramente, Tânia, André, eu gostaria de agradecer vocês por vocês estarem aqui. E vamos bater um papo sobre o que está acontecendo aí em Diadema, né? Vocês que são músicos, vocês que trabalham em adegas, estão tendo algumas dificuldades aí, ao qual vocês compareceram na Câmara, né? Fizeram um movimento bem organizado, bem bonito. Inclusive, Tânia, parabéns pela sua fala. Obrigada. E vocês estão tentando aí reivindicar o direito de vocês de uma forma pacífica, honesta, né? Eu, de antemão, deixo meu total apoio à luta de vocês, tá? E deixo o nosso podcast aberto para qualquer coisa que vocês precisarem. Eu acho muito válido isso daí. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, se apresentassem, sei lá, a Tânia primeiro, falar um pouquinho, você é cantora, né? Falar um pouquinho da sua trajetória aí. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a Tânia, né? Eu sou comerciante, eu sou corretora de imóveis, sou música na cidade de Diadema. Não é cantora, né? Eu canto um pouquinho, assim, para ajudar minhas cantoras na banda Shot Estilizado. Mas estamos na luta hoje, justamente por causa disso, não só por conta da minha causa, né? Do meu comércio, que não é nesse ramo, mas por conta de todos, né? A música eu acho que é vida, a música é cultura. Então a gente precisa na nossa cidade também da música. Top demais. Andrezão. Boa noite, galera. Meu nome é André, Andrezinho cantor, faço parte da banda Eu Falei Forró. Nós estamos aí à frente aí desse movimento que a gente quer muito que dê certo. Se Deus quiser vai decolar, a gente já está construindo grandes coisas aí pela frente. E agradecer o convite de vocês aí também, abraçando a nossa causa. Tamo junto. E galera, vamos lá. Eu tenho recebido no meu Instagram lá, tem amigos meus que tem adega ali em Diadema, né? E assim, já deixando bem claro aqui para quem está nos assistindo, nós não estamos aqui defendendo baile funk, não estamos defendendo festa de rua, onde tem desrespeito. É muito contrário. Eu acho que tem que separar a luta de vocês do que acontece desorganizadamente nas favelas. A luta deles é uma luta para eles poderem trabalhar, para eles trabalhar dentro da lei. E é diferente de quem faz festa desorganizada, com sujeira, com moto empinando. Então a gente já quer deixar bem claro aqui, antes de começar a nossa entrevista, que o que a gente vai discutir aqui é sobre trabalhadores, entendeu? E eu tenho acompanhado aí nas redes sociais, tem chegado muitas mensagens pra mim de galera, tem amigos meus que tem adega, Tânia, que são legalizadas, que tem alvará, e tipo assim, às vezes tá com som ambiente, que nem o nosso amigo Sabiá, que é meu amigo, conheço Sabiá há muitos anos. A guarda municipal chegou lá com uma brutalidade imensa, prendeu a caixa de som dele. Pô, Marcão, você é contra a guarda municipal? Não, nós respeitamos vocês, só que vocês têm que nos respeitar. O que vocês estão fazendo é um desrespeito. E não só com o Sabiá, com o carro que vocês prenderam ali no Inamar, de um cara que estava vindo do trabalho e a mulher dele estava em casa com depressão pós-parto, ele estava todo sujo, que ele trabalha de mecânico, nada contra a sujeira, mas dava pra ver que o cara tava vindo do trampo e vocês prenderam o carro dele, deram uma multa de 3 mil e não sei quantos reais, ficaram zombando e filmando o carro do cara, véio. Vocês não acharam uma droga dentro do carro do cara, entendeu? Então vocês podiam usar essa energia pra ladrão de aliança, ladrão de celular, vocês podiam pegar esses vagabundos aí, não quem tá tentando trabalhar. E vocês estão colocando a sociedade contra vocês, cara. Vocês mesmo, com a farda de vocês, estão fazendo isso. Não somos nós que estamos aqui numa entrevista para debater o que vocês estão fazendo. Então é diferente. Então eu queria deixar isso bem claro, beleza? Então assim, a gente tem visto essas coisas que tá acontecendo. Então assim, às vezes, quando reúne um grupo como vocês que foram na Câmara, foram lá pacificamente, eu vi que a Tânia usou as palavras muito bem usadas lá para tentar propor uma proposta para poder trabalhar. Eu vejo que vocês estão ali pelo direito do trabalhador. E às vezes essas autoridades estão usando de uma forma que eu mesmo fico chateado, entendeu? Ao ver pessoas como vocês, eu defendo a cultura, eu defendo quem tem o seu próprio negócio, o cara que é empreendedor. E aí, qual é as situações que vocês têm a relatar de tudo isso aí, Tânia e André, assim? O que tá acontecendo aí que levou a vocês, né, a ir lá? Quais que são os fatos? Se vocês puderem relatar algum episódio, né? É assim, Marcão, muitas pessoas a gente vê sofrendo na pele, né? Uhum. E o que a gente levou lá no Legislativo foi justamente sobre isso. Eu fui a porta-voz lá da nossa comissão justamente para mostrar para eles a indignação que nós temos, porque uma cidade onde muitos comerciantes e músicos pedem para trabalhar, eu acho um absurdo, né? A gente tem que pedir para trabalhar, né? E a gente escutar piadas de pessoas, né, de autoridades, dizendo que
o trabalhador é quem acorda cedo apenas. Eu não sei em que mundo as pessoas vivem, porque a gente vive numa metrópole que não dorme, né? Então, o trabalhador, ele não é só aquele que acorda cedo. Verdade. Ele é aquele que trabalha de madrugada, à tarde, né? Que às vezes nem dorme e tem 2 empregos, já vai pro outro emprego. Então, assim, eu acho que tá um pouco equivocado quando se diz isso, né? E a periferia hoje, ela sofre muito mais, né? Sempre sofreu, na verdade, né? Sempre. E hoje sofre mais ainda, porque quando se trata de periferia, se é apontado de uma forma diferente já. E hoje, o nosso município de Diadema deu plenos poderes para a GCM, né? Não tirando a autoridade de ninguém, eu acho que poderia ser usado de uma forma muito melhor, essa autoridade. Como você falou, né? Indo atrás de ladrão de aliança, que inclusive já fui roubada dessa forma, né? E no combater realmente os crimes, não vindo atrás de trabalhador, né? Porque a gente tá ali, muitas famílias vivem só da música, só do comércio, né? Às vezes um aposentado recebeu um valor, investe ali, Sim. né? E a gente vê acontecendo isso, eles serem multados e aí tem que fechar. Eu conheço muitas pessoas que fecharam os comércios porque não aguenta pagar a multa, né? Às vezes faz um investimento, não consegue trabalhar porque chega ali qualquer hora, porque antigamente nós podíamos ainda trabalhar até as 23 horas, até porque a gente não é contra a lei do sossego, tá? A gente não tá aqui contra a lei, porque ela já existe desde 2002 na nossa cidade até as 23 horas. A gente tá aqui pra poder pelo menos trabalhar até as 23 horas, porque hoje a gente não pode mais em horário nenhum, né? Porque eles dizem que não tem mais horário na cidade pra isso. Então, às vezes, se você estiver fazendo aniversário na sua casa e você levar um pouquinho o som, você não pode, porque é um cabimento, né? 50, 60 decibéis. A gente falando aqui, eu acho que já tá dando isso. Então, assim, é um absurdo. Pode ter certeza. É um absurdo. Só que a gente vê eles mesmos com carro de som na rua. E aí, acontece o quê? Né? E a gente não pode, trabalhar não pode. Mas eles podem estar usando carro de som na rua, eles podem tudo. E a gente não pode, Eles né? podem ultrapassar, né? E essa nova, né? Que nem foi votado aí, que a gente foi contra... a emenda que o nosso prefeito colocou foi que em 60 dias, se você não retirar sua caixa de som de lá, porque tem 2 salas lotadas já de caixas de som lá, eles podem doar, leiloar, fazer o que for. Por quê? Por que muita gente não tá lá e não tira? Porque tem que pagar multa, tem que pagar encargo, estadia, remoção. Como que você vai lá tirar? E você tem que apresentar uma nota fiscal, né? Então, por isso que muitos não foram. Mas também, graças a Deus, agora, semana passada, teve uma emenda que todos votaram a favor. Até agradeço também quando acontece isso, né? Porque a gente também tem que ver a parte boa, né? Com certeza. Que agora não precisa apresentar nota fiscal e tudo. Mas, assim, a gente precisa de mais flexibilização nessa lei, né? Certo. Uma emenda que olhe pra gente também. A gente não é a favor de pancadão. Isso é um ponto positivo na nossa cidade, que o prefeito atual conseguiu, né, acabar. Então, o que é bom, a gente também tem que aplaudir, a gente também tem que parabenizar, mas o que é ruim, a gente tem que mudar. Então, a gente tá aqui simplesmente pra isso, pra apontar esse tipo de erro, porque a gente não merece ser hostilizado pela nossa guarda por isso, por querer trabalhar. E assim, a indignação hoje da gente também que a gente levanta é o seguinte, tem muitos colegas, claro que a gente não aponta ninguém, mas eles pedem pra colocar portas de vidro, né? Pedem pra colocar acústico, muitas vezes, para o som não vazar, alvará e tudo mais. E tem gente que às vezes coloca e ainda continua sendo multado. Só que tem estabelecimentos que não são fiscalizados. Por que será? Exato. E assim, mais a fundo, né? Tem estabelecimentos que fazem, não comportam nem tantas pessoas dentro, tá? Não tem porta de vidro e eles não são fiscalizados. E muitos até, quando vá fazer sua divulgação da sua festa, até tem um logo de vereador apoiando. Então, será que é por isso que não vai lá? Exato. Então, assim, é muito difícil a gente entender isso, porque uns podem e outros não. Então, se a lei é pra mim, é pra você, é pra ele, né? Todos. É pra todos. Então, assim, por que essa diferença? Porque você não apoia o fulano de tal. Então, assim, é estranho isso. Então, assim, não adianta mostrarem pra gente, falar, mas tá fora isso e aquilo, porque a gente vê muito isso, viu? E a gente tá documentando também tudo isso, porque pra quando vierem falar com a gente ter o que apresentar, né? Sim. Então, assim, a gente não tá aqui pra ofender ninguém, pra levantar bandeira política de ninguém, né? Mas a gente precisa falar do nosso problema na nossa cidade. E eu acho pro prefeito que ele tem muito ainda que melhorar. É claro que tem pessoas aí que... Eu recebi várias mensagens no meu Instagram falando, mas vocês não podem trabalhar em cima do sossego da gente, para atrapalhar o sossego da gente. Não é isso que a gente quer.
A gente também quer sossego. Não vou falar que não. Às vezes eu trabalho, eu tô exausta, eu quero sossego também. Mas eu também tenho que entender o outro lado. E um prefeito, ele governa pra todos. Não é só pra um ou outro, né? Então, quando você governa pra todos, você tem que olhar pra um todo. Exato. Né? Então, assim, eu tenho que ter 2 pesos e 2 medidas. Você tem que ter o jogo de cintura. Senão... Justamente por isso que nós já tínhamos também um horário estabelecido, já para não invadir, né, o outro, né? O sossego do outro. E hoje não mais. Então, assim, o que a gente pede é essa flexibilização pra gente poder trabalhar. Agora deixa com o meu amigo. Bom, Marcão, na verdade, um dos estumpes principais, acho que primeiramente sempre foi, e que a gente vem percebendo que cada vez foi gradual. Foi aumentando muito e ultimamente significativamente. É a truculência como são feitas as abordagens da GCM. É uma coisa impossível. Eu posso falar por mim. Chegou um momento que eu estava tocando, estava fazendo meu forró num bar, e aí pediram para baixar o som. Eu estava entretido com a galera e não ouvi a voz parada. Simplesmente quando eu olhei para frente, o policial, o GCM, estava com a arma apontada para dentro do bar. Então, isso é um absurdo, e a gente tem relatos, tem tudo documentado, né? A gente tá deixando tudo documentado, como a Tânia falou, porque muitas das vezes eles chegam, tratam muito mal, ameaçam. Então, já tem muita gente sendo ameaçada, sendo multada de maneira indevida. Eles estão chegando e estão tentando levar a caixa de som desligada. Igual a amiga nossa, que tem um bar... Ela tava com o televisor dela ligado no volume 32. Os caras pediram pra ela desligar a televisão dela dentro do bar no volume 32. Eu estive no bar dela essa semana. Nós estivemos lá na segunda-feira. Não é possível o negócio desse, reunião. No número 32, e ela mostrou pra gente, tá tudo documentado também. Então isso é um absurdo. É um absurdo. E outra coisa, tudo explodiu... Porque acho assim, eles não querem, eles falam a lei não retrocede. A gente não pode fazer nada com os equipamentos que já estão lá. Não podemos devolver, mas por que não fazer uma força-tarefa para isso? Porque lá na lei nova diz, na emenda nova, que eles podem leiloar, eles podem destruir ou podem doar. Qual seria esse parâmetro para doar o meu som que eu estava trabalhando e que eu conquistei com muito suor para doar para alguém? Ou para leiloar, enfim, para fazer dinheiro para a prefeitura, talvez. Ou, vamos dizer assim, é muito mais fácil você destruir um bem que é de uma pessoa do que você pedir para assinar um termo de conduta, fazer tudo dentro do termo da lei, que a pessoa se comprometa a não realizar mais aquele erro. Você prefere destruir do que devolver o pão de cada dia do trabalhador, porque o som é o nosso ganha-pão. Sem o nosso instrumento, a gente não é nada. Sim. Não é absolutamente nada. É aquela coisa, um padre sem a batina, ele não é um padre. A gente, até sem um teclado não é nada, eu sem um microfone eu não sou, sem o nosso som a gente não é nada. Sim. Como o nosso amigo Wallace, que faz parte da nossa comissão, falou lá na bancada aquele dia da manifestação. Eu teria vergonha se eu fizesse parte dessa bancada de ver o meu povo pedindo, lutando para trabalhar. Eu já vi o povo fazendo de tudo, Marcão. Já vi de tudo, principalmente gente que trabalha na noite, né, Tânia? A gente vê absolutamente tudo. Agora, a primeira vez que eu vejo na vida o povo tendo que se unir para trabalhar. É complicado, velho. Ó, isso aí que você falou é um ponto que eu achei interessante, fiquei meio abismado. Os caras preferem doar ou leiloar, mas não preferem entrar num bom senso de sentar com os músicos aqui, ó, galera, realmente tava bagunçado, a gente quer organizar, vamos fazer assim? Vocês trabalham até tal horário, os decibéis vão ser esse aqui, vamos organizar quem fizer sua festa, limpar ali a frente. Eu acho que isso aí é válido, entendeu, Tânia? Fizer uma coisa organizada, ó, lá no bar da Tânia, lá vai ter o evento até 11 horas, ó, Tânia, na hora que você terminar, vamos deixar os lixos aqui, que a galera bebe, a galera joga um copo ali, consegue colaborar nisso daí, né? Uns 10 minutinhos antes das 11, já desliga o som pro pessoal ir saindo. Eu acho que, qual que é a dificuldade nisso? Então, assim, eu vejo, Tânia, eu não sei, cara, eu conheço o prefeito Taca, eu já conversei com ele pessoalmente, eu não sei se o Taca, ele tá usando essas atitudes, eu não sei se isso vem dele, né, também, não sei se a Guarda Municipal tem algum chefe que pegou esse problema de som e ele tá tendo essas atitudes, e ele tá agindo tanto como nos baile funk, como com vocês que estão trabalhando, da mesma forma, que nem eu falei no início aqui, eu acho que tem uma diferença, né? Baile funk é baile funk, e quem trabalha, quem é músico, que tem um barzinho, que nem a Tânia falou, o cara é aposentado, velho.
cara não consegue trabalhar, mas ele montou ali um comérciozinho, cara. O cara tá ali trampando, coloca um sonzinho. Cara, se você não gosta de beber cerveja, beleza, mas tem gente que final de semana trabalha a semana toda, quer tomar uma cervejinha com um sonzinho ali. É um lazer, cara. Às vezes o cara, ele não tem aquela condição de ir lá pra Dubai, pra lá, não sei, Porto de Galinha. O cara tá ali tomando uma cervejinha, cara. Pô, vamos respeitar. Se o cara gosta, ele quer escutar um forrozinho, quer escutar o som, qual o problema nisso, gente? Então eu acho que tem que ter essa diferença aí, prefeito. Se você vê esse vídeo aí, de trabalhadores, de pessoas que querem bagunçar. A gente não é conivente com bagunça, não é conivente com festa. A gente sabe que essas festas desordenadas aí prejudicam idosos, prejudica pessoas que querem sair para trabalhar, que não conseguem sair com seus carros. Só que eu acho muito engraçado que até postaram um vídeo lá, a galera de vocês, na mesma semana da manifestação, que tinha carro de som com volume altíssimo fazendo propaganda do senhor, prefeito. Com todo respeito, cara. Isso é uma impunidade, cara. Isso não existe. Quer dizer que uma televisão no volume 32 vai lá onde o GCM pede para baixar. E vocês podem fazer divulgação na cidade com som alto. Eu não sou contra a sua divulgação. Você não tá divulgando o seu trabalho? Deixa o pessoal também fazer o trabalho deles. Qual que é a diferença nisso daí, né? Então, assim, cara, eu vejo isso que você falou aí, André, da questão da forma deles agir, Tânia. No dia que prenderam o carro, esse cara que prenderam o carro aí, ele é meu primo. Por isso que eu acompanhei tudo, ele me ligou. Meu, e ele tava desesperado, ele falando com o policial lá, ô senhor, mas sério mesmo, você vai me prender? O som não tava ligado, né? O som tava desligado também, André. Meu Deus. Na hora que abriu e viu que tinha o som, eles pegou e falou, não, vai prender seu carro. É crime ambiental. Mas crime agora ter som? Mas assim, cara, o cara... É que nem você falou, aí beleza. Aí o cara gastou uma grana, ele gosta de som, velho. O cara gosta de som, tem gente que... É gosto, acho que a gente tem que respeitar. E é que nem a Tânia falou, o prefeito, ele governa pra todos. Pro cara que gosta de som, pro cara que gosta de forró, pro cara... É todo mundo. Então, por que tá tendo essa empatia com a galera da música, com a galera dos comércios, entendeu? Se vocês querem mostrar força, eu acho que vocês têm que mostrar força em outras áreas, né? Que estão aí precisando da cidade. E eu acho também que a guarda municipal, cara, ó, de verdade, a polícia, eu acho que ela é fundamental. Acho que tem que ter polícia. Não somos contra a polícia, não somos contra a guarda. Só que tem muito cara aí que não merece estar usando essa farda, não, velho. Vocês estão desrespeitando o trabalhador, mano. Vocês estão desrespeitando pessoas que às vezes nem dormem, trabalham em 2 trampos, como a Tânia falou aqui, pra poder dar algo melhor pra sua família. E vocês estão desrespeitando. Isso pra mim é uma baita de uma sacanagem que vocês estão fazendo. Eu acho que vocês deveriam rever. A polícia na cidade, ela sabe quem é bandido e quem não é. Vocês têm setor de inteligência de vocês. Você sabe que a dona Maria do barzinho da esquina lá, que ela é a mulherzinha que tá aposentada e tá ali trabalhando pra complementar a renda. Como vocês sabem que tem um cara ali que passa droga? Por que vocês não vai no cara que passa droga? Vai na pessoa que tá tentando fazer um evento, né? Então eu fico muito chateado, gente, com a situação de vocês sobre isso aí que vem acontecendo. Eu acho, quando eu vi o vídeo do Sabiá, velho, e o Sabiá ficou bravo, hein? Ele postou um vídeo no store dele lá e ele gravou até, né? Eu acho que o som tava desligado ou tava ligado do Sabiá? Ele falou que era uma caixinha pequena, né? Não, realmente. Uma caixinha do dia a dia dele. Mas, ele na verdade, eu acho que até no dia... Não? No dia, na verdade, eu acho que estava desligado. Não vou saber afirmar 100%, mas a conversa assim, paralela que eu tive com ele, se não me engano, estava desligado. Aí, por algum outro motivo, eles passaram lá para fazer uma abordagem e simplesmente, aparentemente, não era nem com o bar dele, não era nem com a adega dele, a questão toda. Sim. Aí aproveitaram e estão autuando. E é o excesso. O excesso da GCM é o que está mais impactando o nosso trabalho. Foi como você falou, Marcão, nós não somos contra, muito pelo contrário, nós precisamos de vocês, GCM. Nós precisamos ter segurança também dos nossos eventos. Sim. A galera precisa se sentir segura dentro da cidade para ir nos prestigiar. Só Exato. que da maneira que está, não dá para ficar. Igual eles estão fazendo diversos excessos, como essa do Sabiá, igual naquele dia. A funcionária dele estava lá, uma moça nova. Ele falou pra ela, não, tudo bem, ele é o responsável pela adega. Qual que era a necessidade? Houve algum crime ali? Não estava tendo absolutamente nada, não, a abordagem do dia a dia. Então ele falou pra ela, não pode ir embora. E eles não queriam permitir que a moça fosse embora. Por isso que começou toda aquela truculência, porque o Sabiá falou, bateu em frente, falou, não, ela vai sim. Eu sou o patrão dela, eu estou liberando ela vai sim. Eles não queriam deixar ela ir embora. Qual que é a necessidade disso? Os caras querem bater de frente, meio tipo assim, né? Não dá pra entender. Agora você vê, poderia ser diferente. O GCM não poderia rondar em todas as adegas. Uma ideia.
Olha lá, a adega da Tânia, um exemplo. Tânia, ó, a gente tá patrulhando, ó, agora a partir desse mês tá tendo a nova lei, ó. 11 horas, fecha a sua adega, né? Faz tudo certinho, senão a gente vai ter que vir aqui. Tô vendo aí que você tá trabalhando. Lá no Andrezão, o Andrezão tá lá no evento dele. Ô André, ó, a gente tá patrulhando, já passamos na Tânia, estamos passando aqui em você. Cara, colabora com a gente aí. A gente, a partir das 11 não quer mais barulho, tal. A Adega Lopes lá, do meu amigo Cezinha, lá no Jardim Ruiz, que ele fechou. Cara, um investimento enorme que esse cara fez. O cara fechou o lounge dele, meu. Não sei se vocês conhecem a Adega Lopes. Sim. Ele é meu amigo de infância. A gente tocou, inclusive eu tocava forró também. A gente tocava forró junto, eu e o César, cara. Meu, ele tava muito chateado, cara. E eu fiquei triste, meu, porque é muito complicado. A gente é da periferia, pô. A gente é da favela, pessoal. Pra nós, tem que ser 10 vezes mais pra conseguir chegar onde muitos de nós aqui chegou. E quando a gente consegue chegar, que essa pessoa tem que dar um passo pra trás por conta, que nem eles falaram que pessoas estão tendo que pedir pra trabalhar por conta que o município não tá deixando. Cara, pra mim é uma tristeza isso. Porque você sabe que aquele cara sua camisa. Eu já fiz vários fretes, eu tenho um caminhão pro César, buscar bebida pra ele, fazer correria pra ele. Quando ele tava montando, busquei freezer pra ele. Cara, o moleque lá, cara, pegando e trabalhando. Então são pessoas que botam a mão na massa. E o município tá destruindo o que essas pessoas estão construindo com muito suor. E eu fico muito triste por isso. E aí o que acontece? Você vê pessoas regredindo, né? Porque o município não deixa crescer. Agora vamos lá. Lá na Robert Kennedy tem um monte de bares. Inclusive essa semana eu fui lá, nada contra, os bares lá são top. E tem alguns bares lá que tem caixa de som até pra fora. E engraçado, né? Lá eu nunca vi a polícia ir lá. Eu nunca vi nenhum tipo de dirigência ir lá, até lá. E quando Então, por vão quê? é diferente, né? É Uma diferente. forma diferente. Eu falo porque a gente também toca em outras cidades, né? Eu já fui abordada, assim, em São Bernardo do Campo, né? Mas de uma forma totalmente diferente. Chegam com respeito, né? Chamam de canto pra conversar, explicam o porquê estão fazendo aquilo. Não saem multando, não saem levando caixa de som. Nunca me levaram, já fui parada 2 vezes em São Bernardo. E não teve nada disso, entendeu? Então, assim, a forma já é diferente, né? Então, a gente Respeitosa, pede respeito. É. É isso que a gente pede, porque a gente tá trabalhando, a gente não tá fazendo nada de errado, né? Pode ser no ver deles, que eles vejam algo de errado, mas a gente não tá, né? A gente tá levando pão de cada dia pra casa. E cada vez que eles fazem isso, é uma conta de casa que fica sem pagar. Fica né? complicado. Então é difícil. Às vezes até um tributo da prefeitura que a gente tinha que pagar, a gente não vai pagar, né? E assim, eu também falo porque muitas pessoas chegaram em mim, a gente não sofre só com a música e o comércio fixo, né? A gente tá vendo também que muitos camelôs, né? Que sobreviviam na cidade, foram tirados. De forma irregular, isso e aquilo. Só que eu acho que tem que ter uma disciplina primeiro, tem que ter comunicado, não chegar já tirando, né, carrinhos de cachorro-quente, pessoas que trabalham anos, de churrasco, não pode mais ter, né? Tá ok, tá de forma irregular, orienta eles. E muitos deles que eu conheço já vieram em mim conversar e falou, Tânia, eu tô tentando me legalizar. Mas até agora nada, não tem resposta, o alvará demora. Então esse também é mais um ponto da nossa pauta. Os alvarás que estão demorando muito, por quê? Tá tudo parado, entendeu? Então assim, como que você me pede um documento, eu vou lá e entrego tudo pra você, mas pra você analisar tem essa demora toda. Aí como o cara vai sobreviver, né? Como ele vai pôr arroz e feijão de casa? Não dá. O camelô que tem a sua barraquinha de cachorro-quente, aí vai ter que pagar 10, 15, 20 mil reais. Da onde? Quanto será? Pra ele ter, precisa pagar esse valor? São valores exorbitantes. São valores exorbitantes. Tanto para alvará quanto para licença para trabalhar. Aí tem o local também. É taxa em cima de taxa, mais taxa. E aí quando chega lá, você... um alvará por causa do meio ambiente, outro alvará vai por causa dos bombeiros, e outro não sei o que, você vai pagando. E aí quanto será o faturamento de mas uma é senhora grana, que vende? Então, são exemplos. Mas tem casos que chegam 5, chegam 10, chegam 15, e aí vai subindo dependendo da forma como você trabalha. Sim. E aí um faturamento, às vezes, de uma adega no mês. Não chega a isso, às vezes Não 3 chega. meses não chega a isso. Quando você tá começando, você não tem nem fluxo, você não tem caixa, você não tem capital de giro. Você tá começando ali com a cara e com a coragem. Então, fica inviável. Até a gente viu aí, né, no nosso grupo, circulou um vídeo que eles tiraram a barraca da senhora de vender as coisinhas dela de madrugada. E mais de 20 Na anos, calada né, que da elas noite, estavam mais de 20 anos no mesmo lugar. Se não me engano, era no Crema. Em Diadema. Em Diadema, Dom João VI. VI. Eles foram lá com a escavadeira e tiraram a barraca dela com 3 horas da tudo manhã. dentro, 3 horas da manhã, Marcão.
3 horas da manhã levaram o ganha-pão e até agora não devolveram nem a mercadoria dela. Ela não faz a mínima ideia de onde esteja a mercadoria dela. Mas deixa eu te perguntar, por que assim? Lá tinha baile, tinha alguma coisa? Como é que é? Não, de forma nenhuma. A alegação era irregular, né? Local Estar irregular. irregular. Mas por que não orientar ela, né? Mais de 20 anos pô. no local, era o sustento dela, a mercadoria dela ali, e simplesmente chegar na madrugada, e aí a pessoa acorda pra trabalhar e vai lá e não tem nada. É como se tivesse sido roubado. Foi roubado. Ela chegou pra Exatamente. trabalhar e quando viu tava o canto mais limpo, não tinha porque, assim, nada. ó, eu acho assim, é que nem a Tânia falou. Ela falou agora, às vezes ele impede de trabalhar, às vezes até o imposto que você ia pagar com o dinheiro do seu trampo, você não consegue contribuir com o município por conta que o próprio município não deixa você trabalhar. Não sei se é você, não sei se são seus subordinados. Tá errado isso daí, meu cara. Como que pode? Eu acho que o município deveria incentivar. Exatamente. Tá atrasando, gente. Muito. Não, tipo assim, uma senhorinha como essa daí, 20 anos, ela é um patrimônio da cidade, assim, vamos se dizer, um exemplo de mulher que tá ali ainda, uma mulher ainda, cara. Deveria ser valorizada muito mais. Para as mulheres, hoje em dia, as coisas mais difíceis, né? Tá ali guerreira, trampando, mocota ali trampando, e aí vai lá e tira dessa forma. Quer dizer que pode agora, vocês estão desse jeito? Não é assim que funcionam as coisas, meu. Cara, é indignante, hein, isso daí. Faz muito tempo isso daí, né? Não, faz pouco tempo. Inclusive, depois a gente vai encaminhar pra você o vídeo pra você assistir. Cara, que triste. Agora. Inclusive, esse vídeo, na verdade, a gente viu, foi até um vereador que postou. Ele foi no local pra constatar. Caramba, E realmente foi verdade. E tem um pedaço do vídeo que mostra realmente tirando a barraca, a máquina que foi utilizada pra tirar a barraca. Triste, velho. Em mais de 20 anos. E outro ponto, como você acabou de citar um pouco antes. Lá na Kennedy, em Santo André, em São Caetano, tem ruas boêmias Uhum. que podem, que são flexíveis, têm flexibilidade para trabalhar. Eu sou forrozeiro, ela também é. Como vários são, ou quem gosta do seu pagodinho. Por mais que a gente trabalhe na noite, eu não trabalho todo dia. Eu também quero tomar minha cervejinha, eu também quero brincar, quero sair com a minha esposa, com a minha família, ir num show legal. Então, quer dizer, aí eu deixo uma pergunta para os senhores vereadores, para o senhor prefeito. O meu dinheiro não é digno? O dinheiro da Tânia não é digno? Porque é forrozeiro, a gente não pode gastar o nosso dinheiro dentro da cidade, porque eu sou pernambucano, mas eu fui criado aqui desde nenenzinho. Eu vim com meses do Pernambuco. Então fui criado aqui, eu me formei aqui, eu trabalho aqui, só que agora eu não tenho nem mais o direito de trabalhar dentro da minha própria cidade, eu tenho que sair para fora. E quando eu saio para fora que acontece algum problema, senhor prefeito, galera da GCM, nós somos a favor de vocês, mas nos dê atenção da forma correta. Porque quando eu cheguei lá uma vez, quando eu não sabia, muitas das vezes a gente é contratado, a gente não sabe às vezes o que acontece no local. E aí o policial de lá, de São Bernardo, chegou para mim, me chamou de canto e falou: seu nome é André? André, é o seguinte, por enquanto não toca nesse estabelecimento, não, porque ele tá tendo algumas irregularidades, alguns problemas, e vai recair sobre você, você não tem culpa de nada. Tem vários lugares para você tocar. Nada contra o local, o estabelecimento aqui, mas deixa eles regularizarem e depois vocês voltam. Apertou minha mão, todo mundo tranquilo e falou assim: baixa o som mais um pouquinho, no horário você finaliza. E eu fui em casa com meu ganha-pão, consegui curtir, minha família estava no dia e todo mundo se sentiu bem acolhido. Por que que a gente não pode ter isso aqui dentro do nosso município? Não pode ter em Diadema? Olha o tamanho de Diadema. Diadema podia ser um estado pelo tamanho. Fica aí essa pergunta para vocês. Boa, bem colocado, André, é isso daí mesmo. Eu acho que o Diadema, ele tem tudo para crescer mais, como você falou, o Diadema é grande, e esse tipo de atitude, né, Tânia, acaba até fazendo que pessoas vão embora, que nem eu dei um exemplo da Adega Lopes, porque é um cara que eu conheço há um tempo, ele teve um investimento alto lá, um investimento suado, lá ele é tudo legalizado, tudo certinho, né? E o César, que é proprietário lá, ele sempre, quando eu conversei com ele fala: Marcão, aqui eu troco ideia com os vizinhos, sempre deixei aberto, Marcão, se estiver incomodando, a gente pode chegar na gente. Eu tô fazendo meus eventos agora de dia, ele falou pra mim que tentou mudar, tipo, fazer um domingo à tarde, sabe, Tânia? Tipo, fazer aquele forrozinho da tarde, vou fazer aquele... E mesmo assim... Não resolve. Não resolve. Não tem horário. Não tem mais então, horário. não tem horário. Então, assim, tudo que ele pôde fazer, assim, eu vi o desespero dele, né? De tentar, o cara tem 2 filhos, o cara é casado, velho. O cara não tá brincando de festa ali. O cara tá trabalhando, entendeu?
Então, assim, você vê que quando ele fechou o lounge dele, eu fiquei triste pra caramba, que nem eu volto até a falar aqui, porque é um ambiente bem familiar lá, um ambiente gostoso, sabe? Você podia ir com esposa e tal, e você vê que a cidade agora, quando um trabalhador que trabalhou a semana toda quiser dar uma volta com a família, ele vai pra São Bernardo, pra Mauá, e vai sair daqui de Diadema. Então a cidade tá só perdendo, entendeu? E o desenvolvimento da cidade. Só perdendo, assim, a cultura, tá, tipo, não existe cultura, vamos dizer assim, né? Porque assim, na verdade, o prefeito, né, ele tem lá agora a Rua da Gente, no sábado e domingo, né, funciona das 10 da manhã às 10 da noite, inclusive já toquei o ano passado lá, né, só que não basta, né, pra população isso. Sim. E outra, vem gente de fora, né, pra tocar na nossa cidade. Nossa cidade tem tanto músico, tem tanta gente boa, né, então assim, por que não, né? Dar oportunidade para essas pessoas, em vez de estar fazendo isso, né? Só tá trazendo gente de fora. É legal trazer pessoas de fora? Sim, é legal. Mas dá também oportunidade, né? Tem 3 bandas no dia. Sempre coloca uma da cidade, né? Traz a população pra si, né? Não espanta, né? Porque imagina, a minha parte da música, eu posso ir pra São Bernardo, pra Santo André, pra São Paulo, tocar. Mas e o comerciante mesmo, o local? Sim. Ele vai pra onde? Não tem como, né? Então, assim, tem que sim ter uma flexibilização, tem que ter um diálogo. A gente não tá contra ninguém aqui, a gente não tá contra vereador, não tá contra prefeito, nem contra GCM. Mas o que a gente quer é respeito, a gente poder trabalhar, né? Levar o nosso ganha-pão, e aí sim. Tá ok. A gente não tá contra a população, não tá contra sossego, não é nada disso, gente. Por favor, não entendam dessa forma. A nossa causa é outra. A gente só quer trabalhar. É só isso que a gente quer. Top. E deixa eu perguntar pra você, o que ficou definido lá? Eles abriram uma exceção pra vocês trabalhar. Como que tá hoje a situação? Agora a moral da história, vamos lá, né? Vamos lá. Vocês estão podendo trabalhar ou não, velho? Como que ficou? O que eles passaram É pra uma você? situação assim, nós saímos da Assembleia, né, lá. No dia da Assembleia teve uma emenda a ser Certo. votada, que foi votada por todos, tá? Teve uma unanimidade lá, Top. todos votaram a favor. Teve uma pequena flexibilização, porque não precisa mais apresentar, né, André, a nota fiscal para tirar. Pra retirar o som aprendiz. Tem que pagar multa sim, tem todos. E agora eles não podem mais chegar já multando, igual estavam fazendo. Eles vão dar advertência verbal primeiro, depois uma notificação. E no terceiro caso, no mesmo estabelecimento, aí sim vem a apreensão, né? Certo. E a multa. Que foi isso que a emenda, né? Isso, André? Isso. Ficou. Né? Só que pra gente ainda é pouco, né? Por Mas conta assim, do decibéis e mas- tudo mais. E a gente apresentou uma pauta nossa, tá? Certo. Da nossa comissão, que nós juntamos, apresentamos. Ficaram Mais de 10 analisar. itens, com mais de 10 Ficaram de analisar essa Pauta de vocês, pauta. sim. Isso, ficaram de analisar essa pauta entre eles e nos passaram uma posição, que seria até, na verdade, semana passada, no início da semana. Só que até agora estamos Sem praticamente sem resposta, né? Falaram pra gente que vai conversar aí, que vai conseguir uma reunião com o governo e tudo mais. Só que até o momento, nada. Parece que tá mais perto do governador aí, né? Que vai fazer a visita na cidade. O governador tá chegando aí. Então, Época de assim, eleição. aí o que acontece? Todo o sistema, toda a trajetória ficou em torno ali do governador, né? Então, a gente ficou um pouquinho esquecido, eu acho, nesse caso, mas a gente tá lutando, a gente tá buscando, né, essa informação até para passar para nossa comissão. E também quero aproveitar e, né, saudar os nossos amigos, né, André, da nossa comissão, Sim, porque sem dúvida. nós dois sozinhos a gente não é nada, né? Sim. Então a gente precisa da força de todos. Às vezes muitos ali ficam cobrando muito a gente, achando que a gente tá demorando isso, aquilo, mas não depende só da gente. Até mesmo essa emenda que foi aprovada, ela é levada para assinatura do prefeito. Tem uma publicação ainda para fazer, então não é do dia pra noite que acontecem as coisas, né? Pra virar realmente na lei, pra tá tudo legalizado certinho. Enquanto isso, a gente continua trabalhando com medo. Né, isso com que é o problema, receio, com receio, porque a isso mesmo. gente, final de semana, nós conseguimos trabalhar agora que passou, realmente não aconteceu nenhum caso assim, só aconteceu de fiscalizarem, né, André? Sim. E pedirem pra colocar uma porta de vidro, vocês têm que fazer isso e aquilo, mas foi de uma forma já totalmente diferente, então a gente conseguiram já sentir uma diferença, graças a Melhorou, Deus, já, né? glória. Agradecemos também Já já foi. essa parte, mas eu acho que precisa vir algo concreto pra que a gente consiga realmente trabalhar em paz, porque por Sim. enquanto a gente ainda não conseguiu sentir essa paz. Então, assim, estamos aguardando. Ó, até porque, isso aí que a Tânia falou, que eles vão flexibilizar. Agora, em vez de chegar multando, vai chegar conversando. Que nem já foram lá e falou pra pôr uma porta de vidro e não sei o quê. Será que o cara vai conseguir pôr uma porta de vidro agora imediato? E um exemplo, eu acho, na minha opinião,
que deveriam tratar a situação de vocês em caráter emergencial. Sim. Porque vocês não estão fazendo evento. Vocês trabalham com o evento e a família de vocês dependem disso, né? Eu acho que poderia... Eu tenho certeza, se o prefeito chegasse assim em vocês e falasse assim, Tânia, André, beleza, vocês vão trabalhar até tal horário. É assim, assado, eu tenho certeza que vocês vão se adequar, né, Tânia? Exatamente. É o que a gente fala com os colegas também, né, André? Sobre isso, porque a gente também precisa respeitar horários, respeitar as pessoas. Então, assim, não adianta também a gente estar numa causa brigando e um outro colega vir e ficar até 11h30, meia-noite, aumentar o som demais do que vai permitir. Exato. Então, assim, a gente também é contra isso. A gente também tem que se policiar sobre o que a gente tá fazendo. Importante você falar isso daí, porque... Às vezes, é que nem nós comentou aqui no começo, as pessoas acham que é tudo oba-oba, e não é, as pessoas querem trabalhar dentro da lei. Quem tá nos assistindo aí, precisa entender que essa comissão foi formada pra pedir pra trabalhar dentro da lei, né? É que nem o amigo lá de vocês falou na bancada lá, que teria vergonha realmente, porque é a primeira vez que a cidade precisa realmente ser uma vergonha, né? E eu acredito que se eu fosse o prefeito, se eu fosse um cara lá de lei, eu falo, não, peraí, vamos escutar essa galera aqui, vamos sentar, não, beleza. Tava tendo abuso, porque a gente sabe, Tânia, que tem galera que abusa. Exatamente. A gente tem que ser honesto. Tem bares aí que não respeita. Só que é o seguinte, agora existe uma comissão para organizar isso daí. E o município já mostrou também que tá cobrando. Então quem abusa já sabe, opa, peraí, vou ter que dar uma brecada porque o negócio tá diferenciado. E vocês que trabalham tem que se adequar. Mas para vocês se adequar, precisa da atenção do município. O município, na minha opinião, acho que tá demorando muito. Porque... Vocês estão indo lá, que eu volto a falar, o discurso da Tânia foi super importante, não teve nenhuma defesa, tipo de bagunça. Que nem a gente falou, não estamos contra ao município, ao prefeito, nem à guarda. Só que algumas atitudes não foi legal e quem foi as pessoas que fez essa atitude sabe que não foi legal. Então por que não organizar, né? Eu acho que não é difícil isso daí, porque o que o governador tem a ver? O prefeito da cidade não é o Taca? Exatamente, é só para dar mais uma pincelada rápida na questão da emenda que foi votada. Então, basicamente, foi o que a Tânia falou, né? A questão primeiro da advertência verbal, depois a notificação e, por último, a apreensão ou multa. Graças a Deus, agora não precisa mais da nota fiscal para retirar o som, até porque muita gente não vai ter nota fiscal. Às vezes você não compra novo na loja, ou tem músicos mesmo, igual que fabricam às vezes suas próprias caixas, sabem fazer, não vai ter nota fiscal de tudo. E também um ponto importante, acho que legal também ressaltar a boa vontade de eles terem colocado nessa emenda, que para o músico, a primeira vez teve apreensão e você não é reincidente, você vai retirar a primeira vez, você vai retirar, ficar salve aí pra galera, os forrozeiros, os pagodeiros, o músico em geral. Primeira vez, galera, não tem multa. Primeira vez, se você não é reincidente, você vai lá, retira com seu próprio CPF e o termo lá de autuação. Vai assinar o termo de conduta se comprometendo a seguir a lei, que é isso que a gente quer. Exato. Depois, a partir da segunda vez, aí sim, tem a multa, e aí infelizmente tem essa bendita nova lei, que aí se você não tirar com 60 dias, que é a nossa luta. É cara, a multa, André? Então, o que eles colocam, porque na verdade acaba variando muito, depende muito do que eles te autuam, depende da quantidade de decibéis. Então, pode variar, e tem vezes que é 2.000 e pouco, mas geralmente varia ali, sempre tá ali na casa dos 3.000. Eu, inclusive, tem uma comerciante de Diadema, dublou, a Julie, que é a nossa amiga. Eu estava tocando no estabelecimento dela, por isso que eu posso falar. Então, não tô falando por ninguém, eu tô falando por mim. Ela tomou uma multa de R$7.000 no dia que eu estava tocando lá. Caraca. R$7.000, e ela estava numa reunião conosco. Isso era 9h30 da noite. E se eu brigo por um propósito, eu tenho que estar fazendo tudo certo. Eu tenho que ser exemplo da luta, da causa, do movimento. Então eu não estava extrapolando nada. Meu som estava baixinho, a gente estava tocando forrozinho legal. Inclusive estavam meus 2 filhos, no dia estava minha esposa. Tava uma coisa bem legal lá, o pessoal bebendo. Nem tinha tanta gente assim no evento. Eles chegaram 9h30 da noite com 9 viaturas. Tinha caixa, eu tinha um monte de coisa, camburão. Enfim, aí queriam de qualquer jeito, queriam levar o meu equipamento. Eu fui lá, conversei de uma maneira boa, tranquila. Lá os chefes mesmo da fiscalização não quiseram nem papo comigo. Mas aí os demais, né, GCMs, tinham uns que eram um pouco mais maleáveis. Chegou lá, conversou com eles e tal. Não, deixa o rapaz ir embora, não sei o quê. Acabou que eu fui embora, acabou o forró. Depois chegou essa multa de R$7.000. E aí o que ela nos falou depois é que ela não pagou no dia, a multa dobrou para 14. Ô, louco. Aí como é que faz pra levantar 14? E aí ela não pagou?
bloquearam o CPF dela. A conta dela está Mas tá restrita. Não, as gente. contas para trabalhar, nome de familiares, porque ela não Não dá pode pra ela recorrer? movimentar. Não dá pra... Então, é o que ela tá tentando, né? Mas imagina o transtorno Não, pra pô. uma pessoa que precisa do nome pra trabalhar. Aí aquela falta de agilidade que a Tânia acabou de falar. Nossa, é revolta, gente. Isso aí, ó, de verdade, tá muita sacanagem. Porque essa multa aí que ela tomou, que nem lá o meu primo também, ele gastou, acho que foi 8 mil total. Porque teve pátio, tal. Teve a multa ambiental, para ela é um valor bem elevado, né? Porque quando é questão de som, acho que ela enquadra como multa ambiental pela questão sonora, né? Acho que é isso. E é uma multa bem alta. Você imagina, né? Quanto tempo você tem que trabalhar pra levantar esse valor, né? Meu, mas no caso dela aí, Tânia, que ainda bloqueou, né? E dobrou, meu, Bloqueou pô, sacanagem, a conta gente. dela. Pô, velho, uma pessoa... Não, A justificativa que deram foi que não pagou no dia, a multa dobrou. Ah, Como é que faz para indignado, bem trabalhar? indignado. A pessoa Como que ela vai quer. trabalhar e pagar, né? É. Se não pode trabalhar. E se a pessoa paga aluguel ainda, velho? Vamos lá. Todo mundo que mexe com evento aqui, tem muito amigo que mexe com evento. Meu, o cara paga aluguel. A Exatamente. equipe do dia é toda paga. Cara, aí vamos supor, o cara toma uma tacada dessa daí. Vamos que você falar que é de 8 mil reais aí. Como que o cara vai fazer no mês seguinte? Pra tirar o lucro, manter a equipe dele, contratar as bandas. E aí? Água, luz. Exatamente, foi o que eu falei também no discurso, né? A gente querendo, a gente gera emprego, direto e indiretamente. Demais. Então, assim, não é uma ou duas famílias afetadas, são várias. Várias. Comércio movimenta Cara, a cidade. triste. Comércio movimenta a cidade, assim, gera prejuízo para todos. Igual, lógico, às vezes numa proporção diferente. Mas a Tânia leva as cantoras, leva os músicos dela. Ela tem as despesas. Meu músico, ele não tem culpa. Eu levei ele para trabalhar, ele não tem culpa que a GCM foi lá e parou meu forró 9 horas da noite. Eu tenho que pagar pro meu músico. E vai sair da né? onde? Além de não ganhar, eu tenho que pagar. Então, de qualquer forma, a gente tá sendo onerado. Está sendo onerado de qualquer forma. E dentro lá, quando eles chamaram a comissão, né? Porque não tem como realmente se reunir com todos para passar algumas diretrizes. Eles passaram, não, mas fiquem tranquilos que a partir de agora vai ficar mais maleável, porque a GCM vai ter que seguir essa diretriz. E essa é a emenda. Aí eu cheguei e falei para os senhores vereadores, falei, concordo, bacana, mas que diretriz eles vão seguir? Qual parâmetro eles vão seguir? Porque o parâmetro deles é o decibelímetro. Eles vão medir os decibéis. Mas lá, na lei, tá 45 decibéis, dependendo do horário. 45 decibéis sou eu falando sozinho no telefone. Falei, eles vão chegar lá, vão falar, você tá fora da lei. E aí eu vou falar o que pro cara? Mas, ó, esse ano, que a gente comentou aqui, ano de eleição, será que vai ter essa fiscalização pros carros de som? Não. Dos deputados aí que vão vir? Não sei se você chegou a ver na íntegra o discurso lá do Wallace. Lá teve um vereador que foi pego um dia antes. Foi o vídeo que eu vi. Sim. Foi um dia antes do carro lá, fazendo propaganda de vereador, da prefeitura em si. E ele fez o teste, ele ligou para a GCM. 3 vezes, as 3 vezes quando ia se gerar o número de protocolo, Caía a ligação. do nada caía a ligação. As 3 vezes não gerou o número de meu Deus do protocolo. céu. O bendito número de protocolo que quando eles vão autuar a gente dentro de um estabelecimento, não passam, não são transparentes. Gente, lógico, a gente sabe que denúncia é sigilosa, a gente não quer o número do camarada que denunciou. Como ela falou, a gente quer o nosso sossego também em determinado momento. A gente quer um número de protocolo, porque a gente é justo a gente saber se realmente tem denúncia, quantas ligações foram, se a gente realmente estava passando assim do ponto. Sim. Porque a gente também não é dono da razão. Peraí, Andrezinho, você não prestou atenção, mas passou um pouquinho do ponto. Bacana, eu aceito crítica e vou melhorar para isso não acontecer mais. Mas linha, como se a gente não tem orientação nenhuma, nem transparência deles? Eu acho que falta muito isso, né, André? Falta muito. E não é só no nosso setor, não, da nossa categoria. Em várias ali na cidade, precisa muito de orientação, né? Eu acho que tem que investir um pouco no marketing ali pra poder orientar as pessoas, né? Porque até muitos são leigos, né? Muitos senhores, então não tem acesso à internet e tudo mais. Então, assim, precisa estar orientando primeiro. Antes de você aplicar qualquer penalidade, eu acho que primeiro você precisa ali. Porque, como eles dizem, né? Diadema tava muito bagunçado. Então, pra você já chegar querendo organizar as coisas, primeiro você tem que educar as pessoas aquilo. Opa. Não já chegar de uma forma assim, querendo agir e transformar já numa cidade modelo. Possa ser.
Tomara, né? Que Tomara. chegue a isso. Tomara. Mas até chegar lá, eu acho que precisa de um trabalho aí minucioso pra chegar até essa estrutura que eles querem, né? E a gente vai torcer, né, pra que isso chegue. Mas, por favor, prefeito, vamos aí com calma, porque não é assim, né? Tira Não o pé é um pouquinho do assim. acelerador, porque não dá pra conseguir tudo assim de uma vez. E você sabe de uma coisa? Um cara hoje, que a gente vê muito aí na televisão aí, um cara hoje que pega uma moto e ele empreende fuga da polícia, entrando na comunidade, podendo atropelar uma criança, podendo atropelar um idoso, podendo causar diversos acidentes. Quando a polícia consegue pegar esse cara, não acontece nada com esse cara. Eu vou só fazer uma comparação aqui. A senhorinha lá que você estava no bar dela, que ela tomou uma multa de 8 mil reais, que estava trabalhando, ela tomou uma multa de 8 mil reais e ainda dobrou. E por que essas pessoas... Não poderia ser diferente? Pessoas que realmente prejudicam, que nem um cara que, de repente, assim, dá fuga numa polícia, rouba uma moto, ele poderia ter uma multa no CPF dele, além de ser preso, porque o cara tá atrasando ali, de repente, roubando a moto do entregador de pizza, num cara que usa a motinha pra poder trazer um sustento pra casa. Esses caras, eles vão só presos, dá prejuízo pras pessoas. Tem benefício também. E tem benefício, exatamente. Então, vamos lá. Que nem a Tânia acabou de falar aqui, muito bem colocado. Por que não... Vamos lá reeducar a galera? Vai ser assim daqui pra frente. Pô, quantas pessoas aí não foram multadas, galera? Nessa brincadeira aí que vocês estão lutando? Quantas pessoas hoje, acho que estão até sem condição de trabalhar, né? Sim. Porque que nem a senhora que você falou que o CPF bloqueado. E aí, o que essa mulher faz da vida agora, gente? Se ela quiser recorrer, ela vai ter que pagar um advogado. Exatamente. E aí, tipo assim, de repente até o valor da multa. Hoje o advogado não é barato. E a morosidade? É, cara. Pra se dar atenção num caso desse. Não dá. Não, velho, atenção. eu acho que, cara, deveria ter um... De verdade mesmo, Tânia, esse tema que a gente tá trazendo aqui hoje é muito delicado. E, cara, eu fico chateado porque eu nasci em Diadema, né? Eu levanto a bandeira da favela, da periferia, e o quanto eu fico feliz quando vejo pessoas da favela trabalhando. Pessoas da favela conseguindo empreender, conseguindo ter suas coisas, porque a gente realmente tem que ser 10 vezes mais, cara, pra gente vencer dentro da periferia. Eu vi um vídeo, Tânia, depois eu vou até mandar pra vocês e vou até ver se eu posto nas minhas redes sociais, de uma abordagem da polícia lá no centro de São Paulo pra um playboy, que ele tava com a Porsche, não lembro qual delas que era, mas ele saiu cantando pneu, e aí o maluco boyzão mesmo, a polícia encostou, força tática do lado lá, e aí, para aí, não sei o que, aí tratou o cara, não, boa tarde, tal, é que você passou ali no farol, tal, né, que eu não gosto de ficar parado aqui, tal, né, aí o policial... Não, beleza, toma cuidado, o policial ainda falou pra ele. Toma cuidado ao passar no farol assim, né? Beleza, o policial, tranquilo. Mas por que na favela não é assim? Eu tenho um outro vídeo, já dentro da comunidade, um moleque... Não tô falando aqui da questão de cor da pele, mas um moleque, ele é moreno, tem tatuagem, ele tá num carro e ele é influencer. Ele não é bandido. E o policial chega daquele jeito. Para aí, meu, não escutou mandando eu parar, não? Não, tá tranquilo, senhor, quer que eu desça? Se eu quisesse que você descesse, eu falava. Então você já vê que a abordagem é diferente, é o que a Tânia falou, aqui em São Bernardo e Diadema. Então acho que isso tem que mudar, porque a polícia não precisa ser inimiga do povo, né? Eu acho que se a pessoa não deve, não teme, a polícia vai mandar parar, vai parar, e tá tudo tranquilo, né, meu? Sim. Já era. Eu acho que é isso, né? Então, assim, a gente deixa esse apelo aqui, né? Tanto pro prefeito. Prefeito, você é capaz de deixar a cidade legal, mas vamos com calma, vamos com um pouquinho mais de paciência, vamos apurar os fatos. Eu acho que vocês devem usar energia para quem se deve usar energia. Músicos não estão aqui para fazer mal para ninguém. E eu tenho certeza que o que vocês propor para eles poderem trabalhar dentro da lei, com certeza, né, Tânia? Vocês, o Andrezão aí... E o que eu falei também, né? Talvez a realidade deles não é a nossa. Não tem como, né? Às vezes a sua verdade não é a minha. Sim. A lei é pra ser cumprida. Independente da gente aceitar ela ou não. Com certeza. Mas o nosso foco é isso, é a flexibilização pra gente poder fazer o mínimo, Sim. né? Porque já até as 23 já é muito difícil pra quem vive do comércio. Sim. Imagine não conseguindo nem até as 23. Aí complica, né? Aí fica muito pior, né? Então, assim, a gente não quer ter que ficar sempre recorrendo a uma cidade vizinha, né? Ou algo do tipo. A gente tem potencial na nossa cidade pra isso. Com certeza, Diadema é forte. Assim, que nem vocês falaram, eu amo Diadema também. Minha família é de Diadema, vai fazer 40 anos que eu sou de Diadema, né? Então, assim, não é uma coisa desejável pra gente tá saindo da nossa cidade. Mas é muito triste. Porque hoje tem que levantar essa hipótese, sabe? De falar, não, eu vou sair de Diadema. Se Deus quiser, isso não vai acontecer, não. O prefeito, ele vai... Tenho certeza que o prefeito Taca vai dar uma atenção aí, né, meu prefeito? Vamos lá, ajuda a gente. E a gente, na verdade, como vocês também falaram, nós não somos contra ninguém. Absolutamente ninguém. Não temos bandeira.
E assim, a única coisa que nós somos contra é a injustiça. É A isso aí. injustiça e a falta de boa vontade algumas vezes. Porque eu quase caí para trás, eu até falei com eles na reunião ontem, que eu estava com a minha esposa, estava assistindo televisão em casa, tranquilo à noite, aí vendo as postagens do Instagram, pá, Rua da Gente, que é onde tem os eventos lá da prefeitura lá em Diadema, né, eventos musicais. Aí eu fui ver a relação dos músicos, não tinha um músico de Diadema bem nesse meio do olho do furacão que tá tendo dentro da cidade, não teve a empatia de colocar que seja um músico da cidade. Ô, Então não prefeito, está sendo valorizado o produto que a cidade vamos valorizar Diadema, vamos valorizar Diadema. Galera, eu queria agradecer vocês por vocês terem vindo aqui, esse papo que é muito interessante, muito pertinente. Eu acredito que a luta de vocês, se Deus quiser, vão render bons frutos. E assim, Tânia, eu acho que se não der um retorno pra vocês, o negócio é ir pra cima de novo, minha irmã. Tem essa não, Com tiver que ir pra certeza. câmera lá, Com eu certeza. acho que vocês têm que ir, vocês estão fazendo da forma certa. Eu acho que vocês têm direito, tem que ser respeitado. E a gente deixa esse apelo aí à prefeitura, ao prefeito Taca, pedir esse respeito mais aí dos GCMs com nossos músicos e comerciantes. E eu acredito que, se Deus quiser, Deus vai tocar no coração deles e Tomara. vão dar tudo certo pra vocês, tá? Eu queria agradecer a Tânia, ao André. Nada. Eu sou o Marcão do Povo da Favela. Esse é o podcast falando sobre a quebrada. Deus abençoe a todos. Tamo junto, família. É a voz da quebrada, pra mudar nossa verdade. É a voz da quebrada.